Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O tema da noite de hoje é valorizando o processo. Nós estamos passando por um tempo aqui na igreja, quem tem acompanhado sabe que tem sido falado muito sobre o processo de Deus. E não é uma coisa combinada, não é aquele negócio de esse é o mês do processo ou esse é o ano do processo, não. É uma coisa que Deus tem tocado no nosso coração e nós, como servos, como instrumentos de Deus, temos sido levados a falar desse assunto. Amém? Todo mundo achou? Provérbios 16, versículo 9 diz assim, é bem pequenininho: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Amém? Que o Senhor venha aplicar, que nós possamos aplicar essa palavra, que venha cair em solo fértil. A nossa jornada ela é feita de processos, né? Hoje a gente teve até a reunião do louvor, a Larissa chegou a comentar sobre isso, né? Que o processo na nossa vida ele é bom, ele sempre foi bom e sempre vai ser bom. Para você aprender alguma coisa na sua vida, você passou por um processo. Você começou não sabendo de nada, você passou a saber um pouquinho de nada, e assim você foi caminhando até você saber fazer aquilo. E o processo, muitas vezes ele não é bom. E muitas vezes o processo ele pode vir num momento difícil da nossa vida ou num momento bom. Mas seja estando numa temporada boa ou numa temporada difícil, a gente tem a certeza de que cada uma dessas etapas elas são necessárias e indispensáveis. Deus ama nos levar aos processos que o nosso coração é curado, a nossa mente é renovada e a nossa história é escrita, né? Ou seja, muitas vezes nós precisamos passar por um processo para ter o coração curado, para nossa mente ser aliviada. Nós precisamos passar muitas vezes por lutas para a gente aprender com essas lutas. E é por isso que nós passamos por esse processo. Existem coisas que desejamos e até mesmo coisas que o próprio Deus nos disse, mas que tentamos entender o momento em que aquilo vai acontecer e desejamos receber aquilo com o coração pronto e não em meio aos processos ou dias difíceis. Muitas vezes a gente até aceita passar por processo. Muitas vezes é válido, a gente entende o processo, mas a gente tenta escolher a hora e o local que ele vai chegar, ou o momento da vida que ele vai chegar. E a gente sabe que não é assim. Tem aquele ditado, né, que misericórdia, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Às vezes você já está passando por um momento difícil, mas vem mais uma batalha. E tenho certeza, a não ser que você seja muito novo, eu tenho certeza que você já passou isso na sua vida. Você pensava assim, nossa, tá difícil. E chegou uma coisa e veio e ficou mais difícil. Mas o que eu tenho para falar para você é que você está aqui essa noite e você está vivo. Então você passou pelo processo. Sobre isso, né? Eu tenho uma forma de passar por momentos difíceis. Quando a coisa tá feia, assim, em qualquer área da minha vida, e até pequenas coisas, o meu pensamento ele é sempre de: isso aqui vai passar daqui a pouco. Não vai demorar muito. Daqui uns dias eu vou estar rindo disso. É o que eu sempre tento pensar. Por mais difícil que seja. E esses dias eu me peguei pensando nisso num sinaleiro. Eu estava com pressa. Eu estava atrasado para ir em algum lugar. E eu vivo atrasado. Agora, depois que eu casei, na verdade, a Larissa pegou mais no meu pé e eu parei um pouco. Mas eu vivia me atrasando para as coisas. E sempre em cima da hora. E às vezes eu chegava assim, o sinaleiro. E cara, bendito sinaleiro. Porque quando não é para ele fechar, ele fecha. E aí eu com uma pressa de passar e de ir para onde eu precisava ir, eu só pensava assim: não, uma hora ele vai abrir. Não é possível, ele não vai ficar para sempre vermelho, ele vai ficar verde uma hora. E é assim que eu tento me animar para passar por esse tipo de provas. E eu tenho certeza que Deus, se você está passando por uma prova hoje, Deus vai te dar um meio de aliviar isso. E o que a gente vai aprender aqui hoje é que os processos são necessários. Por mais doloridos que eles sejam, eles são necessários. Muitas vezes,
parte do processo é que nós sejamos vulneráveis diante de Deus e homens, enquanto ainda estamos em processo de aperfeiçoamento. Por que isso? Por que muitas vezes Deus nos deixa vulneráveis àquela situação para que você passe pelo processo? Porque nós, é da nossa natureza, quando a gente não está vulnerável, a gente tenta fazer pelas nossas próprias forças. E esse não é o intuito do processo. Esse não é o intuito que Deus te coloca num processo. Normalmente Deus te coloca num processo para Ele te mostrar o quão grande Ele é na sua vida e tudo aquilo que Ele quer fazer com você lá na frente. Então, valorize o processo. Se o momento é difícil, valorize. Lá na frente, você vai descobrir o porquê que isso está acontecendo. E por que Deus nos deixa vulneráveis também? A outra parte é para nós termos um coração ensinável. Provavelmente, se você já está no meio evangélico há muito tempo, ou há pouco tempo, você vai ouvir de um coração ensinável. E, gente, eu não entendia isso até não pouco tempo, mas até um tempo atrás eu não entendia o que era um coração ensinável. Um coração ensinável eu acreditava que era tipo, o pastor veio e falou comigo, ou o líder veio e falou comigo, ou o meu amigo veio e falou comigo, e eu falei, beleza, não, tá bom, eu aceito o que você fala. Mas aí eu viro as costas e continua a mesma coisa, como se não tivesse falado nada para mim. Isso não é um coração ensinável. Eu achava que uma pessoa que não tinha um coração ensinável era aquela que batia de frente, sabe? Você falou alguma coisa para ela, ela falou, não acredito que é assim, e pronto, acabou, eu acho que é do meu jeito. Isso é uma pessoa que não tem um coração ensinável? Também. Mas eu achava que era só isso. Eu achava que não tinha mais nada além disso. E Deus nos deixa vulneráveis, muitas vezes, para nos deixar com um coração ensinável. Porque se você, ou eu, se a gente entende no processo de Deus que nós podemos fazer, como eu falei no começo, se a gente entende que a gente tem a capacidade de fazer, eu não vou aceitar conselho. Eu não vou aceitar que uma pessoa discorde de mim, porque eu sei fazer. E é por isso que Deus nos tira todas as armas e Ele deixa a gente vulnerável. E assim como eu disse aqui, Ele não nos deixa vulneráveis somente a Ele, Ele nos deixa vulnerável a homens. Ou seja, muitas vezes a gente vai ficar sem argumento. A gente vai ficar sem nada para a gente poder aprender com aquilo. Para a gente poder aprender com o processo que a gente tem passado. Tá, Vlad, aonde eu acho isso na Bíblia? Em 2 Timóteo 3,16, vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. No versículo 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando nós somos ensináveis, a gente evolui. E aí está um dos motivos de nós termos um coração ensinável. E a gente se prepara para o que Deus tem para nós. Né? Eu orei aqui no começo sobre que Deus tem nos chamado. É uma coisa que testifica no meu coração, testifica no coração de mais pessoas aqui. Deus tem nos chamado para fazer a obra dele. Mas para fazer a obra de Deus, muitas vezes nós precisamos estar debaixo do que Ele nos passa. E aqui diz, né? Toda a escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão e para a correção. Muitas vezes uma pessoa que não tem um coração ensinável, ela só quer carinho. Ela só que Deus é bom, olha, Deus te ama, vai passar, com certeza. Deus é bom, Jesus te ama, isso é verdade. Mas não é só isso. E para a gente passar pelo processo, a gente precisa entender que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Gente, vocês não sabem como eu não era ensinável. Eu era totalmente o contrário de uma pessoa ensinável. Totalmente. Eu era aquele cara que falou, não, eu acredito que é assim, pode falar que eu não vou escutar você. Eu era desse jeito mesmo, nem estou exagerando. Mas Deus me tratou.
E eu entendi dele que se eu quisesse chegar onde ele queria que eu chegasse, se eu quisesse viver no centro da vontade dele e alcançar tudo que ele tinha para mim, eu precisava ser ensinável. Não tinha como eu chegar sem ser ensinável. Porque quando nós temos um coração ensinável, nós evoluímos. Por quê? Porque a gente não vai rejeitar as palavras que vêm de Deus, da Escritura, por exemplo. Quem aqui nunca ouviu falar? Eu já vi, falaria assim, a Bíblia diz isso, mas eu não acho que é assim. A Bíblia fala desse jeito, mas eu vivo desse, eu não acho que é errado. Isso é um coração que não é ensinável, através das Escrituras. Quando nós somos ensináveis, temos um coração que entende que não tem todas as respostas e pode sim ser corrigido. Nós não podemos achar que já conhecemos Deus bem e que esquecer de buscá-lo com toda a nossa força, Ele sempre vai ter que nos ensinar. Ou seja, você vai passar o resto da sua vida, você pode passar o resto da sua vida lendo a Bíblia, essa Bíblia aí que está com você ou que está no seu celular. Você pode passar o resto da vida com ela. Você pode passar o resto da sua vida dentro aqui da igreja, só estudando isso. Você pode virar um teólogo. Você pode virar o maior teólogo do mundo, o maior teólogo de todos os tempos. Você pode virar. Mas você não vai nem arranhar quem é Deus. Sabe por quê? Porque se eu acho que eu já conheço bastante de Deus, eu estou diminuindo Deus. A gente fala que Deus, Ele é gigantesco. A gente fala que Deus é grandioso, que Deus tem toda a força, todo o poder, que Ele é onisciente, onipresente. E aí um ser desse tamanho, que Ele é mesmo, isso é tudo verdade. A gente reduz a Ele, a nós, uns seres humanos. Dizer que a gente conhece bem Deus? Não, a gente não conhece. Um dia a gente vai conhecer. Nossa, e esse dia eu sou louco para chegar nesse dia. Que a gente vai subir com Ele na glória e aí a gente vai poder deitar no colo de Jesus e falar: e aí, Pai, agora eu quero te conhecer. Passei a vida inteira indo atrás de você, tentando descobrir quem você é, e agora eu vou poder saber. Eu vou chorar muito se a gente chorar quando a gente subir para a glória. Quando nós dizemos que a gente conhece o bastante Deus, eu já conheço bem Deus, já conheço muito Deus, assim, a gente está diminuindo Ele e a gente está demonstrando que o nosso coração não está disposto a ir mais fundo. E você sempre tem que estar disposto a ir mais fundo. Seu coração sempre tem que estar disposto a ir mais fundo. Hoje foi tão lindo aqui na reunião do louvor mais cedo, que a Larissa perguntou, né, o porquê. Por que a gente vem aqui? Por que a gente vem pro louvor? Por que a gente vem adorar? E aí o Naldo falou... O Naldo, antes de falar, ele começou a chorar já. E é lindo, cara. E ele falou... Porque Jesus é tudo. Porque olha tudo que Ele me deu. Porque olha o que Ele fez por mim. Gente, Jesus em toda a grandiosidade dele, Deus em toda a grandiosidade, todo o poder dele, Ele se fez homem, Ele desceu até a terra e morreu por você. Ele não precisava, já te adianto. Ele não precisava fazer isso. Isso foi por amor. Isso é graça. Isso é de graça. E aí, como eu comentei, isso é tão grande, não tem como a gente pagar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode fazer o que for. A gente não vai conseguir pagar o que Ele fez por nós. O que resta para a gente é adorar Ele. E um coração ensinável, um coração que aprende, é um coração que se prostra diante de Deus, é um coração que adora a Deus a todo momento. Por mais que esteja passando por lutas, por mais que esteja passando pelo processo. Ser corrigido nem sempre é bom. E eu não vou ficar aqui falando para você que é gostoso. Não é. Eu não gosto. Até hoje. Hoje eu tenho um coração mais ensinável que antes. Mas, gente, não é bom. Se você olhar para mim e falar, ser corrigido é bom, eu vou falar, não. Mas depois, fica bom. Depois é bom. Porque é um processo.
Quer ver como que eu estou falando é verdade e tem base bíblica? Em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Ou seja, não é bom. Mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, vai doer? Vai. Mas vai ser bom depois? Vai também. Vai ser maravilhoso. Mas o que acontece quando nós não temos o coração ensinável para passar pelo processo? É que a gente vai parar ali na metade do caminho. Nós vamos parar de um jeito ou de outro na metade do caminho, se nós não tivermos um coração ensinável. Porque um coração ensinável, ele não aceita ser corrigido, como a gente leu agora pouco antes. É difícil, entendeu? Aceitar. E se você não tem um coração ensinável, você para no meio do processo. E aí é triste. Porque nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Então, se você parar no meio do processo, isso vai ser triste. Então, ser ensinável, como eu falei, faz parte do processo, para que o processo de Deus ele possa gerar o que Ele espera de você. Que, como a gente leu ali antes, o processo de Deus ele sempre quer nos dar aprendizado. É isso. E nós precisamos crescer. Vlad, um dia eu vou parar de ter processo? Vai. O dia que você for para a glória. Que enquanto você estiver vivo e respirando. Porque, como eu falei, a gente pode passar o resto da nossa vida estudando a Bíblia, sendo o maior teólogo do mundo, sendo o maior pastor do mundo, o maior missionário, seja, e a gente não vai chegar perto de conhecer Deus de verdade. A gente vai conhecer Ele o dia que a gente for para a glória. Então o processo de Deus trabalhar em nosso coração vai durar até que encontremos Jesus, naquele grande dia. Nós estamos sendo constantemente aperfeiçoados e não podemos paralisar ou achar que não somos dignos de viver algo em Deus por não estarmos prontos. E aí é onde eu chego também, que eu comentei mais cedo, que nós precisamos nos preparar. A gente precisa se preparar. A gente não pode parar. Porque o dia que Deus chegar e chamar você pelo seu nome, você precisa dizer: eis-me aqui. Você precisa estar pronto. Ontem a gente estava lendo Atos 6 na célula, e aí a gente leu aquela parte onde são escolhidos homens para cuidar do financeiro da igreja. E aí a palavra diz que os apóstolos pediram para esses homens, para o povo escolher esses homens, né? Homens cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Gente, alguém nasce cheio do Espírito Santo? Alguém nasce cheio de sabedoria? Não. Ninguém nasce cheio de sabedoria. Essa é a verdade. A sabedoria ela vem sendo adquirida com o tempo. O que gera sabedoria? Experiência. É você passar por experiências. É você adquirir conhecimento. É assim que você se torna sábio. A não ser Jesus, que quando era criança já discutia com os... Falei você. Hã? Com os mestres da lei. Me fugiu o nome. Mas por que Jesus já discutia? Porque Jesus estudou quando era criança. Então nem Jesus foi poupado do processo. Jesus passou pelo deserto, passou ou não passou? Jesus não sofreu? Jesus sofreu durante a vida dele. A vida de Jesus não foi 1000 maravilhas. Ele passou por processos. Jesus se preparou 30 anos para cumprir o chamado dele em 3. Em 3. Até os 30 anos, Jesus ainda não tinha começado a ser Jesus de fato. Ele conversava com os mestres da lei, mas tudo isso era um processo para daí ele começar o ministério dele. Ou seja, nós precisamos do processo. Jesus precisou, eu preciso, você vai precisar, todos nós vamos precisar, até a eternidade. E para isso nós precisamos estar prontos para o dia que Ele chamar a gente.
O dia que ele chamar você pelo nome, igual eu falei mais cedo, quando você vai fazer uma prova, você não começa a estudar 1 hora antes da prova. Alguns fazem isso, mas a gente sabe que não é o ideal e também a gente sabe que normalmente não se dão bem. Às vezes pode ser, mas não é sempre. Para você passar, vamos lá, um concurso, Polícia Federal. Gente, ninguém paga a prova da Polícia Federal e vai lá fazer achando que vai passar. Não, essa pessoa estuda, ela se prepara. Vestibular, mesma coisa. Tudo isso é o processo. Então, não tem como a gente negar o processo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, não negue o processo que Deus quer fazer na sua. Diga a Deus que Ele tem liberdade para trabalhar na sua vida, para te transformar de dentro para fora, para te deixar preparado. Em Provérbios 16:9 diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. É difícil, eu sei que é difícil. Eu já tive que largar sonhos, grandes sonhos que eu tinha para a minha vida, porque eu entendi que não era aquilo que Jesus queria para mim. Eu entendi que a vida que Ele tinha para mim era outra. E como eu falei aqui na semana passada, é maravilhoso você abrir mão dos teus sonhos para seguir os sonhos de Jesus. Minha vida só mudou para melhor. Tudo que eu tinha, tudo que eu pensava que eu ia alcançar é mais longe, entendeu? Se eu pensava que eu ia chegar aqui, não, é aqui que Jesus quer, ou é lá na porta que Jesus quer que eu vá. Eu aceitei passar por esse processo. Tá aí a mulher que não deixa eu mentir. Minha cabeça é dura, gente. Não é só grande, não, é dura também. Para eu aceitar as coisas, muitas vezes eu tinha que largar a mão, entendeu? De coisas que eu aprendi a minha vida inteira. E eu passei por esse processo e achava que eu estava certo. Chegou Jesus e falou: eu não sei fazer muito bem, mas vocês entenderam. Não é isso que eu quero para você. Você passou por isso, você aprendeu. Que bom, isso é maravilhoso. Mas não é isso que eu quero para você. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Isso aqui é maravilhoso. Será que não está na hora? Isso aqui veio agora. Será que não está na hora de você parar e repensar na sua vida se os teus planos estão alinhados com os de Deus? Tira essa semana para pensar nisso. Será que o que eu quero da minha vida? Isso eu falo em todas as áreas, tá, gente? Casamento, jovens só pensa em casar, né? Casamento, namorar também. Casamento, profissão, que é também uma coisa que a gente está escolhendo, quer dizer, que jovens, mais jovens que eu, porque eu ainda sou jovem, estão escolhendo qual profissão eu vou seguir. Mais uma vez, estou falando aqui, larga tua faculdade? Lógico que não, gente. Não é isso. Entenda o que Deus tem para você. Talvez você nunca tenha lido esse versículo dessa maneira, sobre determinar seus passos em meio aos processos. Às vezes a gente tem um padrão para estar pronto, e isso aqui foi uma das coisas que mais mudou em mim e na minha cabeça. Às vezes a gente acredita assim, Vitor, que para eu estar pronto, eu vou ter que já estar rico. Entendeu? Eu quero ser pastor, mas olha, eu conheço um pastor, isso eu estou parafraseando, tá, gente? Não é isso mesmo. Mas eu conheço um pastor que passa cada perrengue. Não, então o que eu vou fazer? Ó a minha ideia. Aprende com o pai. Eu vou ficar rico, e aí eu viro pastor, que eu não vou passar por problema financeiro. Agora eu te pergunto, você acha que é isso que Deus quer? Se Deus está querendo aproveitar isso, esse problema financeiro, para te ensinar algo, às vezes a gente coloca um padrão para estar pronto. Às vezes a gente pensa, não, espera eu terminar de fazer minha quinta faculdade. Não, quinta faculdade é demais, né? Minha terceira faculdade, minha quarta pós, eu virar um mestre, um doutor, e aí eu vou servir Jesus.
Não é assim. Mas não é assim. E no momento, na hora que eu falo para você, esse sonho que você está querendo seguir, talvez não seja o que Jesus quer para você. Vai bater uma tristeza. Vai entristecer. Não adianta eu aqui falar para você, vai ser maravilhoso. Você vai entender na hora, que você não vai entender na hora. Você não vai entender na hora o que Ele tem para você. E essa é a ideia. É você confiar. E gente, confie. Confie. O que Ele tem para você é muito maior do que você tem para você. Porque a nossa visão ela é muito limitada. Sabe? E cada dia mais eu tenho aprendido isso com Jesus. Porque há 4 anos... Não, 4 anos não. Quando que eu mudei de faculdade? No final do ano passado. Final do ano passado, eu estava terminando o 2º semestre da faculdade que eu fazia. E eu tinha muita certeza do que eu queria fazer, porque era uma coisa que eu gostava. Mas Deus pegou isso e fez isso aqui, ó. De ponta cabeça. De ponta cabeça. E eu não esperava que acontecesse isso e aquilo. A hora que eu vi, eu já estava indo. Conversei com a Larissa, lógico, né? E fui e mudei de curso. Na hora, era um curso que eu gostava também, mas a indecisão e o coração fica acelerado porque você estava se planejando. Eu planejava assim, eu vou terminar a faculdade em tal ano. Eu mudei de faculdade, só não vai mudar porque tem um semestre a menos, então daí ficou mais ou menos a mesma coisa. Mas é outra área que não tem nada a ver com a outra. E eu não entendi. Só que eu senti que eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso ir para lá. Não é aqui. E o que aconteceu? Nessa outra faculdade, desde que eu entrei, porque eu meto a cara mesmo e vou mandando currículo. Nem tinha entrado na faculdade, eu já estava mandando currículo já. Como se eu soubesse de alguma coisa que eu ia fazer. E eu fui metendo a cara e fui mandando. Quem estava na célula do Gentil, quando eu estava passando por esse processo, viu e acompanhou isso de perto, que eu mandei um currículo para uma empresa e uma empresa me chamou. E aí, quando essa empresa me chamou, eu tinha mais ou menos, estava indo para 2 meses de faculdade. E lembrando, na outra, eu não tinha nem ideia de quando eu consegui um estágio. E aí foi, enfim, vamos acelerar, eu passei nessa empresa e eu comecei a trabalhar nessa empresa. Depois disso aconteceram várias coisas. Mas no mesmo tempo que eu estava nessa faculdade, porque eu senti de Deus e eu orei, eu pedi para Deus me mostrar, no mesmo tempo que eu estava com essa faculdade, várias portas se abriram para mim. No mesmo tempo que eu passei na faculdade lá só estudando, enfim, nessa outra, a minha vida profissional deu foi... Quem está perto de mim sabe. Foi daqui para cá. Já rapidinho, assim. E eu aceitei passar pelo processo. E eu tenho certeza que você já também aconteceu isso. Você já aceitou passar por processos e aconteceu a mesma coisa. Mas a história diferente disso é que várias vezes eu não aceitei passar por processo. E o que Deus tinha para mim demorou mais do que era para demorar. E porque era a minha vontade no meu coração, era o que eu estava fazendo. Por quê? Porque como eu disse no começo, quando eu comecei a falar isso, vai doer. Vai doer. Você ter que deixar teus sonhos de lado. Vai doer. Só que é o processo. Muitos no corpo de Cristo não evangelizam porque não se acham prontos. Não oram por alguém por não se acharem prontos. Não ajudam as pessoas ao seu redor por não se acharem prontos. E não se abrem aos cuidados do Pai, até mesmo para receber bênçãos, por não se acharem prontos. Nós precisamos saber que somos sim quebrados, devemos ter sim consciência de que nada fazemos sem Deus. Estamos em processo de maturidade, santificação e crescimento. Mas ainda devemos nos apoiar no Senhor quando Ele nos chamar para algo. Ou seja, a gente precisa entender que a gente vai ser quebrado. Né? Tem o exemplo do vaso de barro que a gente já conhece. Quando ele tem defeito, ele é quebrado para ser refeito. Enfim. Você vai ser quebrado. Eu vou ser quebrado nesse processo.
mas é por um bem maior. Sempre pense nisso. Sempre tenha em mente, igual eu falei para você. Tá difícil agora, mas o propósito depois, o negócio é tocha. Eu confio no meu Pai e meu Pai, Ele apavora. Nosso Pai, que é Deus. A gente precisa aprender a se apoiar em Deus. Como eu falei lá no começo, Deus nos deixa vulneráveis justamente por isso. Porque quando ficar difícil no processo, a gente não entender que a gente consegue se apoiar, que a gente consegue andar sozinho, porque a gente não consegue. Deus te coloca os irmãos do seu lado justamente para você entender isso. Que quando você precisar de uma ajuda, vai ter um irmão do seu lado. Gente, se você está passando por um processo, nós estamos aqui. A gente está aqui para isso. É amar um ao outro, é estar um ao lado do outro, é orar um pelo outro. Esse texto ele é sobre coisas que Deus está fazendo, mas nós rejeitamos por nos olharmos de forma incompleta. Sobre o que Ele move e nos entrega, não sobre o que nós queremos fazer com a nossa força de braço em meio à imaturidade. Ou seja, isso aqui é sobre você não se achar pronto ainda para seguir a vida com Jesus. Gente, não se prenda no processo. Não para no meio do processo. Continua, avança. Você tem que avançar, você não pode parar. Porque se você parar no meio, como eu falei para você, lá em Hebreus 12, diz que é tristeza. Que sempre que somos repreendidos, que não aceitamos um cuidado ou que não aceitamos o processo, há tristeza. Você já ficou feliz? Claro, a não ser que quando você terminasse isso ia te fazer mal. Mas você já ficou feliz por não conseguir terminar algo? Tipo, você precisava terminar alguma coisa. Eu fico muito louco quando acontece isso comigo. Você precisava terminar alguma coisa, mas você teve que deixar pela metade, porque você não conseguiu a tempo, que você não conseguiu por causa de outra coisa. É bom? Não é bom. Então Deus não quer que o processo de construção da sua vida, que o processo de amadurecimento da sua vida como um cristão, ele pare no meio. Ele quer que você siga. Ele quer que você siga. Porque é igual no Mario World. Passou uma fase, tem a próxima, é mais difícil. Passou a outra, tem a outra, mais difícil. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Porque vai dizer que quando você fecha o Mario World, você não ficava feliz? Você ficava feliz. Então a gente tem que passar as fases. A gente não pode parar no meio do processo. Deus está buscando no seu coração, está buscando o seu coração quando você confia nele em meio ao aperfeiçoamento. Às vezes isso vai desafiar questão de orgulho, medo. Às vezes isso vai desafiar você, porque às vezes a gente tem orgulho. Eu conheço pessoas orgulhosas de coisas boas. Posso te usar? Posso? Minha esposa está aqui. Gente, essa criaturinha de 1,5 m, ela é uma das pessoas mais orgulhosas que eu conheço. Tô falando sério. Tô falando sério ou não tô? Tô falando sério. Deus tem tratado isso no coração dela, né? Isso é maravilhoso, porque ela é ensinável. É por isso que eu casei com ela, porque ela é top. Mas quando a gente se conheceu, ela tinha muito orgulho, ao ponto dela, da gente arrumar, a gente ter uma briga. E assim, gente, eu não tinha feito nada. Sabe que você não fazer nada? Eu sei que às vezes nós homens, falamos que a gente não fez nada, mas a gente às vezes faz. Mas às vezes eu não tinha feito nada de verdade. E assim, eu tinha que pedir desculpa. Acho que é coisa de homem ter que pedir desculpa o resto da vida. E eu tinha que chegar e pedir desculpa para ela. Porque, não sei o porquê, mas eu tinha que pedir, Vitor. Vai aprendendo. Eu tinha que pedir desculpa. Eu simplesmente tinha que chegar e falar desculpa tal, pra gente ficar de boa. Porque muitas vezes ela reconhece isso, como vocês viram, de orgulho. Mas não é só ela que é orgulhosa. Às vezes eu sou orgulhoso também. Com outras coisas, mas a gente tem orgulho. Isso está dentro da gente. Todo mundo aqui tem. Entendeu? Alguma coisa você tem orgulho. Tipo, nossa,
sei lá, eu jogo muita bola. Nossa, eu sou craque. Felipe é assim. Brincadeira, Felipe, te amo. Às vezes a gente tem muito orgulho, sabe? E o orgulho atrapalha. Eu vou te falar que ele atrapalha. Às vezes você fez uma coisa muito boa, sabe? Tipo, sei lá, você fez uma coisa, ganhou um Nobel da medicina. Pô, você vai ter orgulho, é um orgulho bom, você ajudou. Mas desse orgulho que eu estou falando em específico na hora de aperfeiçoar, não é bom. Porque ele trava o trabalhar de Deus na nossa vida. Muitas vezes, por medo, o medo trava muita gente, mas muita mesmo. Se você é travado por medo, seja liberto em nome de Jesus, porque isso é difícil. Se você tem medo, é difícil. Quer ver um exemplo de medo? Deus te chama para ser missionário. Aleluia, Senhor. Estados Unidos, né? Não. Tá, é Canadá. Canadá mais para cima. Frio, vou passar frio, vou sofrer um pouquinho, mas é lá, né? Não. Tá, Deus. Na Europa, então, ali, Itália é difícil de ser missionário, já vou avisando já. Itália, não. Mais ali por Oriente Médio, ali, ó. Deus, eu tenho medo. Para lá é difícil, Deus, eu vou ficar aqui. Eu sei que o Senhor me chamou para ser missionário e já vai dando uns passinhos para trás já. Por medo. Cara, quem sou eu para julgar? É totalmente normal. E eu dei um exemplo muito radical, né? Para falar de medo, mas às vezes a gente tem medo bobo. Medo pequeno. Seja liberto. Às vezes isso vai desafiar também a insegurança. Se você é uma pessoa insegura, seja liberto também em nome de Jesus. Seja com qualquer coisa. Porque insegurança, a gente pode ser inseguro em várias coisas. Tipo, eu me acho bonito, mas eu não tô nem aí. Isso é não ser inseguro. Eu já casei também, já não interessa mais. Isso é não ser inseguro. Brincadeira, gente. É só uma brincadeirinha para descontrair. Se a tua insegurança te trava, se livra dela. Ore por isso. Fala, Deus, eu tenho uma insegurança com qualquer coisa que você tenha insegurança. Deus, eu não quero mais que isso faça parte da minha vida, porque isso está travando o processo. Eu não estou conseguindo evoluir. Eu preciso que o Senhor tire isso de mim. E eu sei que o Senhor pode tirar isso de mim. Mas no final de tudo isso, é sobre sermos fiéis a Ele, mais do que entregarmos perfeição ou nos apoiarmos em nosso desempenho. Ou seja, no final de tudo isso que eu falei, de tudo, o que vai importar de verdade é a gente entregar o nosso coração na mão dele e falar, Deus, faz o que você quiser. Você vai continuar tendo sonhos? Lógico que você vai. É normal, Deus quer que a gente tenha sonhos. E a gente precisa buscar alinhar os nossos sonhos com os que Ele tem pra gente. Porque os sonhos deles são mais altos que os nossos. Deus não está preocupado com o desempenho que você vai ter quando Ele te chamar. Ele não está preocupado se você vai ser o top one ou você não vai ser tão bom. Ele não está preocupado com isso. Ele só está preocupado que você fale, eis-me aqui. Só me usa. Porque se o Senhor me chamou, o Senhor sabe que eu estou pronto para isso, então eu vou. Eu vou sem medo, eu vou sem insegurança. Eu vou porque eu confio no Senhor. Eu ia falar na cara e na coragem, não, mas a gente vai porque a gente confia nele. Então no final de tudo, Deus não quer saber se você está pronto de verdade ou não. Se você se sente pronto, aliás, ou não. Porque quem sabe se você está pronto de verdade é Ele. E o que a gente faz nesse caminho? É o que eu falei, a gente busca, a gente aperfeiçoa, a gente aprende, a gente vai atrás dele. A gente vai conhecer bem a Jesus? Não, mas a gente pode conhecer Ele. Para daí, no final, quando acabar todos os nossos processos e a gente for fechar o Mario World, que a gente chegar com Jesus, aí sim, daí a gente vai conhecer Ele, igual eu falei, pela eternidade. E quando eu falo eternidade, buga a minha cabeça. Que vai ser maravilhoso passar a eternidade com Jesus. Grandes coisas o Senhor quer fazer para uma geração que diz sim em qualquer circunstância.
Os planos de Deus são mais altos que os nossos. Essa é quase uma continuação da palavra de semana passada. Você precisa entender o processo de Deus e abrir mão dos seus sonhos. Como eu já expliquei, né? Não é para você largar tudo que você faz. Não, é alinhar e entender o que Ele quer de você de verdade. Porque às vezes você quer ser jogador de futebol, mas Jesus não quer isso para você. Ah, isso é horrível. Como assim? Jesus não quer isso para mim? Porque Ele sabe o que é bom para você. E eu precisei quebrar minha cabeça para eu aprender isso. E ainda acho que eu vou quebrar muito mais minha cabeça ainda, porque ainda sou novo. Mas a partir de hoje eu entendi que eu sempre vou ter que passar por um processo. Não importa se minha vida está boa, porque você pode passar por um processo com a vida boa. Não importa se minha vida está bem ruim que eu digo, estou passando por dificuldades, momentos difíceis. O processo vai vir e eu simplesmente tenho que estar pronto para falar: Senhor, pega aqui na minha mão, porque se eu for sozinho eu não vou conseguir, eu já sei disso. E vamos junto que eu vou avançar, vamos passar de fase, porque eu sei que uma hora vai passar. Feche seus olhos.